Num perigo iminente. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que ela se acha presa por um fio que pode romper-se no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois tanto grande como pequeno se encontram sujeitos às mesmas alternativas. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, caso se verificassem, teriam sido, na maioria das vezes, a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Prece. Deus onipotente, e tu, meu anjo da guarda, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que seja feita a vontade de Deus. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida eu repare o mal que eu haja feito e do qual eu me arrependo. Bem, queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos hoje no capítulo 28, ainda estudando as preces espíritas, itens 34 e 35. Nesse vídeo de hoje, estamos a estudar capítulo, portanto, sobre preces. Esses itens diz respeito ao tópico num perigo iminente. Os psicólogos junguianos, especialmente os psicólogos junguianos, tendem a interpretar as realidades da existência, os desafios e até os desafios assim mais desfavoráveis, até os insucessos da vida e os perigos da jornada, como sendo contingências essas que devem ter alguma mensagem simbólica, algum símbolo que contém um símbolo do inconsciente coletivo ou da sombra do sujeito que se manifesta na sua vida de tal forma para a qual o indivíduo deve prestar atenção, porque aponta para algo, sinaliza para alguma coisa importante da sua existência. É assim que a psicologia analítica de Jung entende os fenômenos desastrosos, as situações as mais variadas da vida, como sendo também, na vida material, símbolos de realidades internas que se aparecem, que se apresentam, que se manifestam no cotidiano da criatura e que deve ser ali também um símbolo, portanto, das suas realidades interiores e um sinal, não um sinal supersticioso, um sinal místico no sentido pejorativo da palavra, mas um sinal, um signo para o qual a criatura deve olhar para dentro dela mesma, que ela deve entender, porque diz respeito ali a uma metáfora do seu mundo interior, a uma realidade interna de si mesmo, que ela deve olhar, representada pelas circunstâncias exteriores e materiais. É assim, portanto, que a visão junguiana desse processo. Mas essa proposta é uma proposta que nos chama a atenção para uma ideia de que, do ponto de vista da psicologia de Jung, os acontecimentos que nos dizem respeito também são fenômenos que agregam ao nosso autoconhecimento, ao nosso autodescobrimento. São símbolos, portanto. A psicanálise de Freud, a teoria freudiana, tem uma perspectiva um pouco diferente. Porque do ponto de vista da perspectiva freudiana, o inconsciente é um depósito no qual armazenam conteúdos esses que são não apenas um depósito, tá? Eu estou simplificando, mas conteúdos que são conteúdos reprimidos pelo sujeito, pelo ego, que são conteúdos da sua história de vida, são conteúdos mal racionalizados ou mal digeridos emocionalmente, são conteúdos que têm a ver com memórias infantis, da sua formação como sujeito, são conteúdos que dizem respeito a realidades que o indivíduo não quer olhar, que não quer dar conta, realidades para a qual o indivíduo se nega a enxergá-las, né? Realidade que ele tende a resistir a ver, a visualizar. Portanto, o inconsciente é uma realidade que está em luta contra as manifestações do ego, portanto, da consciência de vigília, do sujeito, digamos assim, arbitrário, né? O sujeito que delibera, o sujeito que escolhe. E, portanto,
as contingências e as realidades do inconsciente muitas vezes manifestam sintomas. Por quê? Porque do ponto de vista da psicanálise freudiana, o homem sempre está em um estado de tensão e um estado de conflito entre as suas pulsões internas, os seus conteúdos internos, as suas manifestações mais instintivas no seu inconsciente e as realidades de fora, especialmente as imposições culturais e civilizatórias que ele tenta se ajustar e se adaptar. Portanto, do ponto de vista da psicanálise, há as imposições de fora que ele tenta se ajustar na sociedade e os seus desejos internos, animais, instintivos, que estão fundamentalmente subordinados às manifestações sexuais, segundo a psicanálise freudiana. Razão pela qual, quase sempre, as manifestações aí do inconsciente, quando irrompem, se manifestam em forma de sintoma, porque está em cisão com aí a realidade cotidiana da civilização, daquilo que a cultura espera de nós, e ao mesmo tempo irrompem com violência, porque já dizem respeito a algo que estava sendo ali suprimido, reprimido, que estava sendo de alguma forma ali mantido, de uma forma controlada, de uma forma ali para o indivíduo viver em civilização. Então, ora ele vive em civilização, em sociedade, contendo os seus impulsos, ora ele libera os seus impulsos de maneira violenta, porque foram reprimidos há muito tempo, e se manifesta de uma forma inadequada socialmente e gera também prejuízos à sua economia psíquica. Não há saída. Ou ele fica reprimido e aí neurótico, angustiado pelos seus desejos não realizados para conseguir viver bem em civilização, ou ele renuncia essa vida boa da civilização, essa vida cotidiana social, essa vida da pacificação, digamos assim, da consciência em função da ética social, de estar ajustado, digamos assim, à normose da sociedade e da normalidade chamada social. Ou então ele libera os seus instintos, os seus desejos, as suas manifestações mais primárias, mais instintivas e fica em dissociação com a cultura, com a civilização e, a depender da situação e do quadro, até em dissociação com a lei, né, com os mecanismos aí de regulação, de controle populacional, de controle social civilizatório, e fica saciado nos seus instintos, mas também fica em conflito, em culpa, em conflito com a ética social. O homem da psicanálise, portanto, vive essa manifestação cotidianamente, essas situações aí difíceis, e naturalmente que as contingências, as situações que afligem ele de fora, são, na verdade, reverberação de sintomas que ele traz. Poderíamos dizer até, em uma visão psicanalítica freudiana, que as situações de fora, em termos aí de ocorrências perturbadoras que ele vê, perigos, situações de desafio, não deixam de ser símbolos para fora de sintomas psíquicos das suas pulsões em conflito, dos seus conflitos interiores. Um perigo aciona nele o desejo de viver, portanto o medo, a pulsão de morte, portanto do medo, e ao mesmo tempo a libido, o desejo da vida, e esses conflitos, e essas energias, essas tensões estão aí em voga, estão aí em sintonia, ao mesmo tempo que toda dor, toda tristeza, todo fenômeno de sofrimento, em uma visão de psicanálise freudiana, não deixa de ter um caráter narcisista. Porque quando eu sofro, eu estou de alguma forma vinculado, em uma análise freudiana, eu estou vinculado ao meu eu estou vinculado ao meu drama, eu estou vinculado à minha dor, o meu sofrimento, e isso tem um caráter também egóico, né? Razão pela qual, mesmo na psicanálise freudiana, a gente costuma dizer, se eu tenho um problema no joelho ou uma dor de coluna, quando eu vejo alguém com câncer, metástase óssea, a minha dor pessoal pode reduzir-se quando eu saio de mim mesmo e olho de maneira empática para a dor do outro, que é maior, que tem uma dimensão maior. Ainda que a minha dor continue doendo e ainda que a dor do próximo não me doa. Alguém que esteja com câncer dilacerador e eu esteja com problema de coluna, a minha dor de coluna dói mais em mim do que o câncer do sujeito, que não dói em mim o câncer dele. Mas só de a gente compreender e dimensionar a dor do outro maior do que a nossa,
o caráter narcísico da nossa dor tende a diminuir e a gente tende a ter uma noção, uma percepção melhor do nosso sofrimento, ou tende a administrar melhor as nossas dores. Do ponto de vista da psicanálise freudiana, isso não deixa de ser um mecanismo de sublimação, um mecanismo aí de deslocamento, de compensação em relação ao próprio sofrimento, que não resolve a questão do sofrimento na psicanálise, mas pelo menos gera uma estratégia aí de administração. Portanto, na visão freudiana, os elementos exteriores, as contingências externas que geram sofrimento, têm a ver com um caráter aí sintomático, um sintoma, é um símbolo de um sintoma que o sujeito carrega dentro. Já numa visão junguiana, tem um caráter complementar, porque o inconsciente na mentalidade junguiana, na psicologia junguiana, tem um caráter de complementação. O inconsciente freudiano é, portanto, um depósito de conteúdos reprimidos, de conflitos da tradição, da história, de complexos, de, portanto, conteúdos que foram armazenados ao longo da biografia do sujeito, nas relações da sua formação inicial, relações com figuras parentais importantes. Já numa visão junguiana, o inconsciente não tem apenas a função de depositar esses conteúdos que são reprimidos, mas que também tem uma função complementar. O inconsciente não é apenas aquilo que se reprime e com o qual está sempre em luta, mas também é uma esfera, uma instância psíquica que complementa o sujeito. Daí, as minhas potencialidades em uma visão junguiana, as minhas potencialidades podem estar no meu inconsciente. As potencialidades que eu ainda não desenvolvi estão no inconsciente. Numa visão junguiana, portanto, o inconsciente é um pouco maior, é um pouco mais amplo em nossa forma de entender, em nossa forma aí de percepção, porque tem a ver, portanto, com essa estrutura em que os potenciais que eu não desenvolvi estão também inconsciente. Da mesma forma que os conteúdos que eu ainda não melhorei, que eu não elaborei, estão também no meu inconsciente. Né? Expressão do inconsciente que Jung usava era a sombra. A sombra dá uma ideia, né? Talvez do mito da caverna de Platão, etc. A sombra é tudo aquilo que não está iluminado, portanto que não está sendo visto de maneira clara, sobre o qual não tem lucidez, expressão lucidez de lux, de luz, de colocar luz. Né? Então, quando a gente olha, portanto, para o inconsciente, a gente está, de alguma forma, colocando luz no inconsciente, seja para aquilo que a gente ignorava que a gente tem e que a gente não sabia que tinha, seja para aqueles conteúdos que a gente resistia em ver, conteúdos freudianos, portanto, aí está de acordo com a ideia de Freud, seja por aqueles conteúdos que a gente ainda não conhecia em nós, que a gente passa a conhecer e a descobrir e a desenvolver. Então, para Jung, o psiquismo é uma espécie de estrutura, uma estrutura bastante orgânica, e aquilo que está na consciência não é tudo, porque tem muitos atributos e muitos potenciais que estão no inconsciente e que precisam ser complementados, agregados. Daí o trabalho terapêutico, do ponto de vista de junguiano, não é só conhecer os seus conflitos para tentar administrar e sobreviver na vida, mas também assimilar os conteúdos, assimilar conteúdos que estão adormecidos, que estão ainda na sombra, no inconsciente individual ou no inconsciente coletivo. Do ponto de vista junguiano, portanto, as manifestações, portanto, de fora podem ser sinais para coisas que eu preciso olhar para agregar, para trazer para a minha vida, para complementar a existência. A doutrina espírita, antes de Jung e antes de Freud, de alguma forma abordou essas duas escolas psicológicas, de alguma forma contemplou essas duas esferas de teoria psicológica, inclusive fazendo uma síntese das duas e indo além, isso é, indo aonde a doutrina psicológica materialista fica paralisada, fica estacionada. Razão pela qual o espírito Joana de Ângeles tanto discutiu sobre isso, inclusive no seu livro recente Vidas Vazias, sobre o qual ela também discute sobre isso. A verdade é que o espiritismo, quando fala da natureza animal do ser humano, proposta que foi estudada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando estuda os aspectos psicológicos e morais da doutrina espírita. Os espíritos dizem a ele que há uma natureza animal no ser humano, portanto, em nós há uma natureza instintiva, uma natureza, portanto, inconsciente, porque o animal não tem consciência. Olha só, Kardec abordando a teoria freudiana, sem os nomes, é claro, porque não havia os nomes de inconsciente, etc. O inconsciente no pensamento freudiano também tem algo de irracional, instintivo,
que tem a ver com as manifestações da ordem da libido, que tem conteúdos, portanto, irracionais, psíquicos, de energia, e que tem a ver, portanto, com os nossos mecanismos também instintuais. A natureza animal, portanto, que Allan Kardec ali estabelece, tem a ver com essa dimensão que faz com que a gente se vincule ao corpo, à natureza corporal, à natureza física, que a gente tenha necessidades, que a gente tenha impulsos, que a gente tenha, portanto, desejos, que a gente tenha necessidades biológicas, e os espíritos dizem que há uma natureza também espiritual. A natureza animal é a natureza espiritual. Quanto mais desenvolve uma, enfraquece outra. E quanto mais o indivíduo amplia a natureza espiritual, mais ele diminui a influência da sua natureza animal sobre ele, da qual ele também participa quando está encarnado, porque tem um corpo animal, tem um corpo biológico de carne, que não difere de muitos animais, o seu funcionamento biológico e as suas necessidades basais, as suas necessidades básicas. Então, o Espiritismo vem dizer que é uma natureza animal, é o inconsciente, é a dimensão instintiva freudiana, mas o Espiritismo vem explicar essa natureza animal, que tem a ver com as nossas heranças evolutivas, as heranças do passado evolutivo, que ao longo das eras, essas heranças pretéritas, pregressas, foram sendo herdadas por nós, desde as experiências do reino animal, do qual a gente é oriundo, do qual a gente é egrégio, do qual a gente é herdeiro das experiências animais, e também essas experiências animais que também desenvolveram as paixões animais, as paixões humanas, que tem também heranças e que tem também aí resquícios das manifestações mais básicas do reino animal, e naturalmente que essas heranças pretéritas geraram os seus efeitos, os efeitos dos nossos instintos, das nossas condutas, das nossas posturas, vai gerar determinados problemas na nossa vida que vão gerar sofrimentos em nós, causa e efeito na própria encarnação, que é o que Allan Kardec explica quando vai falar que há ocorrências danosas, funestas, desastradas, perigos iminentes que ocorrem por consequência das próprias imperfeições humanas, a natureza animal, as imperfeições humanas, a sua natureza ainda instintiva atrasada, que gera as imperfeições, que gera, portanto, as consequências. Quantas vezes a gente, por exemplo, sofre porque a gente é indisciplinado, não soube organizar bem os horários, não soube chegar no horário, não soube cumprir bem com os compromissos, honrar com os compromissos. Por quê? Porque a indisciplina, imperfeição do espírito, gera, portanto, problemas à sua volta, que vai gerar sofrimento no próprio indivíduo, para chegar logo, para cumprir os compromissos, para não chegar atrasado, para ficar ansioso. Então, veja, uma imperfeição que gera sofrimentos. Portanto, a natureza animal gerando os seus efeitos, portanto, os seus sofrimentos, as suas situações aí mais variadas. Essa, portanto, são realidades incontestes, realidades que ocorrem inevitavelmente, que tem a ver com heranças pretéritas, natureza animal e os seus efeitos na vida humana. Portanto, toda imperfeição humana carrega consigo as suas consequências, e as suas consequências acabam gerando o próprio tipo de vida e estilo de vida do ser humano na sua vida convencional, na sua vida aí geral. Essa, portanto, é uma realidade, portanto, incontestável, realidade, portanto, necessária, que a gente precisa aí examinar. Por outro lado, nós temos, por exemplo, as provas que o Espiritismo vem dizer. Allan Kardec vem dizer que se há situações que são efeitos das nossas heranças, natureza animal, conteúdo freudiano, portanto, manifestações aí, que dizem respeito a esses conteúdos instintivos do inconsciente, portanto, heranças do passado. E pode ser heranças do passado dessa vida, as minhas imperfeições gerando, pode ser heranças do passado de outra vida, as imperfeições do passado que geraram problemas e cujos efeitos a gente agora recebe agora, portanto, causas atuais das aflições, como diz Allan Kardec no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e causas anteriores das aflições. Em ambas, há uma dimensão aí das imperfeições humanas do passado. E nós temos as provas. De um lado temos as expiações, portanto, as provas, os tipos de provações que dizem respeito a um passado próximo, passado remoto, mas temos também provas que Kardec vai dizer, algumas delas são com vistas ao futuro, ou seja, aquele conteúdo simbólico junguiano
que o Kardec examina aqui, que o Espiritismo aqui contempla quando vai dizer que há provas que não são correções do passado espiritual do sujeito, que não são retificações de débitos que o indivíduo adquiriu, mas são experiências do espírito para fazê-lo progredir, para fazê-lo melhorar. Numa linguagem junguiana, para fazer complementar conteúdos que estão inconscientes, que vêm à tona através dos perigos, dos desafios exteriores. Portanto, são sinalizações simbólicas numa visão junguiana. Numa visão espírita, que é a mesma coisa, só que com linguagem diferente, são provas com vistas ao amadurecimento do espírito. São sinalizações simbólicas com vistas à individuação do self, né? Numa linguagem junguiana, ou seja, o amadurecimento do psiquismo, da personalidade. É a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. As sinalizações simbólicas junguianas são as provas, na visão espírita, que visam não a correção do passado ou a regularização de um débito passado, mas o amadurecimento do espírito para o futuro. Afinal, quando você vê alguns espíritos que não necessariamente tinha karma, tinha débito, quando você vê um São Francisco de Assis sofrendo, ele foi João Evangelista. Quando você vê alguns espíritos que optam pelo sofrimento, ali estão numa espécie de sofrimento para não apenas servirem de referência, de exemplo e de iluminação para os outros, como para fazer também eles progredirem, acelerarem, desenvolverem-se mais depressa, evoluírem acelerando os seus progressos, né? Então, nós vemos, portanto, esses espíritos com essas necessidades que são escolhas próprias, né? Eventuais escolhas pessoais para evoluir, para crescer de uma maneira mais aí fundamental. Então nós temos, portanto, isso, as provas que são sinalizações, portanto, simbólicas, mas também temos aí o que Kardec chamou de reconhecimento da fragilidade, né? Quando ele fala que os perigos portanto, uma ocorrência, são ocorrências que visam também gerar reflexões no sujeito. São as sinalizações simbólicas aí de Jung. As sinalizações simbólicas de Jung visam, portanto, gerar reflexões. E uma das grandes reflexões nos perigos, diz Allan Kardec, que é uma espécie de interpretação aqui também junguiana, é gerar uma viagem para dentro, uma visão junguiana, uma viagem para dentro para o indivíduo reconhecer a sua fragilidade. Essa é uma reflexão profunda. Por quê? Porque as provas objetivam gerar uma reflexão profunda no sujeito. Uma reflexão profunda. Essa é a ideia das provas, né? Então, toda prova, toda provação, de alguma forma, impulsiona o sujeito a olhar para dentro, a refletir mais detidamente nele mesmo e na vida, nos aspectos da vida de uma forma geral, e isso diz respeito, portanto, a essa necessidade de existência, né? Necessidade de vivência e de amadurecimento da sua sensibilidade. Essa sensibilidade, portanto, que está aí sendo convocada para que todos possam desenvolvê-la, né? Então as provas geram uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão. E os perigos, diz Allan Kardec, gera o reconhecimento da sua fragilidade. O reconhecimento da própria fragilidade já é uma reflexão. Toda vez que a gente passa por um perigo, a gente para e fica refletindo como nós somos frágeis. Um perigo desse poderia me matar, ou poderia me deixar uma situação bastante complicada, bastante diferente daquela que eu vivo agora. Então, veja que portanto, essa história, essa ideia, e por que é necessário, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, por que é necessário a gente refletir a respeito da nossa própria fragilidade? Por quê? Por que isso é necessário? Por que é necessário a gente refletir que a gente é frágil? Por dois motivos, que eu vou resumir em duas palavras básicas que todo mundo conhece: fé e humildade. Por quê? Primeiro, a humildade é esse reconhecimento que nós somos frágeis. Como diz o apóstolo Paulo, foi na fraqueza que eu me fiz forte. Quando eu fui fraco, quando eu estive fraco, eu fui forte. Ou eu sou forte, né? Quando eu estou fraco, eu sou forte. Ele dizia assim. Então, o que é isso? Que a humildade é a força na fraqueza. Quando eu realmente sou humilde, aí que eu sou forte. No reconhecimento da minha fragilidade. Porque a pessoa que se acha muito forte, que se acha imbatível, que se acha intocável,
está a um passo de cair. Né? Chico Xavier dizia isso, né? Dizia que o médium em perigo é aquele que se acha infalível. Né? Esse já está prestes a cair. Né? E quando perguntaram a ele se ele acha que ele ia cair, ele respondeu de uma maneira bem humorada: não acho. Não acho que vou cair. E aí as pessoas, nossa, que vaidade! Quer dizer que você não acha que vai cair? Que vaidoso, olha orgulho, olha para isso. Eles, não acho que vou cair porque já estou no chão. Só cai quem está de pé. Quem está no chão já não se preocupa com cair, que já caiu. Já está no chão. Agora, o melhor a fazer é se levantar. Olha a visão que ele tinha da vida. Não é uma visão derrotista, de se achar caído. É uma visão de que eu sempre posso levantar mais. A humildade é isso. A humildade é olhar as coisas e dizer, eu sempre posso melhorar. A humildade não é achar que não tem valor nenhum. Não é achar que não vale para nada. Não é ter uma visão de desânimo a respeito da vida. Não é ter uma visão derrotada da vida. Achar que não tem capacidade de fazer nada, porque senão a gente vai parar e não vai fazer nada mesmo. Se eu me achar incapaz de fazer, incompetente de fazer, não. A humildade é reconhecer os próprios valores, reconhecer as próprias virtudes, reconhecer os próprios defeitos, mas ter uma perspectiva, uma estratégia de que eu, em qualquer situação, eu sempre posso melhorar. Eu sempre posso melhorar mais. Essa é a ideia, a dinâmica daquilo que os psicólogos chamam de o vir a ser. Né? A dinâmica de sempre melhorar. E o segundo, fé. Por quê? Porque a fé verdadeira reconhece a sua fragilidade. Por isso que a fé é um grão de mostarda. Se a fé fosse algo muito grandioso, já não seria fé, seria presunção. E se a fé não fosse algo de reconhecer a fragilidade, não fosse uma virtude que tem a ver com reconhecer a fragilidade, não seria fé, porque a fé é uma confiança. Eu sou frágil, mas eu confio, e eu deposito essa confiança em mim mesmo, a autoconfiança, e em algo maior. E isso não exclui a convivência com a noção da própria fragilidade. Convive os dois juntos. Porque se você se acha forte, se você se acha autônomo em tudo, se você se acha pleno de condições de dar conta de tudo, de controlar tudo, se tudo está em suas mãos, além de ser uma ilusão de percepção, porque na verdade boa parte das coisas não estão em nossas mãos, a gente não controla, a gente não tem controle da maioria das coisas, mas tudo bem. Ainda que você tenha isso, a sensação que você tem não é de fé, é de segurança. Ainda que seja uma segurança falsa, mas é uma segurança. Porque na vida física não tem segurança. Não há segurança. Segurança só interior. Porque na vida material, nada é seguro. A qualquer momento, a vida física pode mudar. Essa é uma característica básica da encarnação. A vida física é feita de vicissitudes o tempo todo. É por isso que o espírito, antes de reencarnar, ele passa por uma aflição muito grande, diz Allan Kardec, porque ele está prestes a mergulhar no mundo físico, que é um oceano de incertezas. Ele não sabe se o barco que ele agora pegou vai naufragar. Ele não sabe. Por isso que a aflição do espírito antes de reencarnar é muito maior do que a aflição do espírito ao desencarnar. Kardec vai dizer, porque reencarnar é entrar na prisão, desencarnar é sair dela. Olha só. Então, nós temos, portanto, essa realidade incontestável. Reconhecimento da fragilidade, diz Allan Kardec, tem a ver, portanto, com essa ideia de fé. A fé verdadeira que reconhece a própria fragilidade. E a fé verdadeira só se desenvolve no medo. A fé verdadeira, quem não tem fé, somente pode desenvolvê-la no medo. Somente pode desenvolvê-la na fragilidade. Somente pode desenvolvê-la na aflição. Somente pode desenvolvê-la nas intempéries. É na luta e no enfrentamento do medo que a fé se desenvolve. Da mesma forma que é na treva que a luz aparece. Né? A luz só se faz visível na treva. A fé só se desenvolve e se fortalece diante do medo. Nas contingências de perigo, nas contingências de medo, nas contingências de temor, é aí que a fé aparece, porque o reconhecimento da própria fragilidade e, a princípio, o medo é que abre espaço mais tarde para uma entrega e uma confiança em algo maior. Primeiro, a constatação de que nem tudo a gente controla e evita. Aliás, boa parte das coisas não estão em nossas mãos. Aquilo que está em nossas mãos, sim, é necessário que a gente faça e execute. Mas há muita coisa que não estão em nossas mãos. E aí a fé é esse sentimento de entrega e de confiança. Então, fé e humildade. Nessa pandemia, a gente está vendo isso.
Nessa pandemia a gente está vendo essa ideia, porque a pandemia que a gente está vivendo agora é uma espécie de perigo constante. Então a gente tem aí sido convidado a reflexionar a respeito de, primeiro, a realidade da vida física. Por quê? Porque o Covid, eu já falei isso em outras palestras, o Covid está nos convidando o tempo todo para desenvolvermos, para aprimorarmos a compreensão a respeito da vida física, numa cultura que ainda em boa parte é materialista, e a compreensão também, por consequência, mais tarde, da vida espiritual. Por quê? Porque o coronavírus coloca, assim, em plano primário, né? na figura assim, principal, né? Não em plano de fundo, mas em plano principal, a realidade da morte. Da morte, que é uma realidade que todo mundo sabe. O coronavírus não veio descobrir nada, não veio apontar para nada que a gente não sabia. Todo mundo sabe que a qualquer momento a gente pode morrer. A qualquer momento a gente pode desencarnar. Todo mundo sabe disso. Só que a questão não é saber no conhecimento, mas a questão é lembrar-se na consciência. Por que a gente de vez em quando debate essas coisas aqui? Para que a gente lembre de coisas que a gente já leu, já sabe. O que eu estou falando tudo aqui são coisas que a maioria das pessoas já sabe. Eu só estou lembrando. Quando a gente abre o Evangelho toda semana em casa, é para a gente lembrar, não lembrar na memória, lembrar emocionalmente, colocar de volta a consciência aqueles elementos, aqueles conteúdos espirituais que a gente até já sabe teoricamente, mas a gente esquece. E esquece, não esquece de memória, não esquece emocionalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso modo de funcionar. Então, o coronavírus fez a gente refletir de maneira mais assim frontal, de uma forma assim mais direta, obrigou a gente a estar refletindo mais habitualmente, mais frequentemente, a respeito da realidade de que a qualquer momento a vida física pode se romper. Não só por Covid-19, por qualquer coisa. Quantas mortes acontecem por dia, só que a gente nem se dá conta, porque não é do vizinho, não é de um familiar. Porque quando é uma morte de um vizinho, aquilo remete à nossa própria vida, nosso dia a dia, é possível acontecer conosco. Quando é distante, a gente tem uma sensação de que é distante demais, né? De que não nos toca. É na China, é nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Então a gente tem essa ideia. Quando a morte é de alguém próximo que a gente conhece, aí aquilo gera mais reflexão na gente. Essa pandemia está gerando uma reflexão geral, porque o número de mortes, os casos, etc. Então a gente, inevitavelmente, é comandado a gente é obrigado a refletir. Eu não estou dizendo aqui no sentido de fazer defesa para as notícias terroristas e de plantão. Não é isso, não. Estou dizendo para você não se preservar de notícias que bombardeiam a gente a toda hora. Não é isso. Eu estou apenas dizendo que, mesmo que você não ouça notícia nenhuma, inevitavelmente você está lidando com o tema. O tema da morte de pessoas, mesmo que não sejam próximos a você, mas como acontece a miúde toda hora, obriga você a refletir sobre a existência material, sobre a possibilidade da vida física acabar. Que é novidade? Não. A gente sempre sabe disso. A vida física pode acabar a qualquer momento, antes do coronavírus, independente do coronavírus, mas o coronavírus fez a gente refletir de maneira mais de perto. Colocou esse tema mais próximo, porque a gente tende a evitar a falar sobre o assunto, a gente tende a evitar pensar sobre o assunto. Joana de Anjos costuma dizer, reflete de vez em quando a respeito da morte, porque isso vai fazer psiquicamente você se habituar a respeito da partida sua e da partida dos seus. E quando tu fores, tu irás em paz, tranquilo, sem sofrer tanto choque na entrada no mundo espiritual. E se os teus forem antes, tu também ajudará eles, colaborará com eles e não te atormentarás tanto com a partida deles. Então isso é algo inevitável, isso é algo que a gente precisa aqui refletir. Joana de Anjos diz que é necessário refletir para que, quando ocorra, o psiquismo do indivíduo já está habituado a essa temática. Isso ajuda no despertar. Isso ajuda, né, no reconhecer a realidade da vida espiritual mais tarde de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila. O reconhecimento, portanto, da própria fragilidade. Das próprias fragilidades. Então isso é algo que nós podemos
fazer, precisamos fazer, né? Refletir de vez em quando, refletir periodicamente a respeito da existência física, da temporalidade da existência física e da inevitabilidade da morte orgânica. Né? Não fazer culto da morte, mas essa é a realidade. E todo perigo, como uma pandemia como essa, que é um perigo, nos remete, nos convida a essa experiência da realidade da morte física, portanto, da realidade da sobrevivência, da vida após a morte, etc. E aí nos ajuda a desenvolver sensibilidade, nos ajuda a aprimorar o nosso senso de alteridade, o nosso senso de fraternidade, o nosso senso de humanidade, graças a essa reflexão a respeito de que todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Para que apegar-se a tanta coisa? Para que valorizar demais algumas coisas? Afinal, a vida física é uma passagem muito rápida. A qualquer momento podemos ser chamados. É isso que a nossa cultura materialista precisa refletir. A qualquer momento a gente pode ser chamado e a gente não reflete sobre isso. Raros são os sujeitos que refletem a respeito desse assunto. E o que é que acontece? Quase sempre a gente se encontra despreparado no momento da desencarnação. Mesmo espíritas, hein? Mesmo espíritas despreparados no momento da desencarnação. O espírita é despreparado em relação à própria desencarnação e a desencarnação dos seus. Né? Mas o perigo, diz Allan Kardec, não é necessariamente para gerar morte, mas para gerar reflexões. E a gente pode aproveitar essa pandemia, esse período atual, para desenvolver profundas reflexões a respeito de nós mesmos e do nosso próximo. Quer ver uma coisa que esse perigo da pandemia está fazendo com todos nós? Por incrível que pareça, a privatização dos espaços domésticos, isso é, a ideia de que a gente recuou dos espaços públicos, recuou para a intimidade do lar, da casa, da família, isso de um modo geral, e privatizou ainda mais o nosso estilo de vida e as nossas relações, né? A expectativa, inclusive, alguns autores da psicanálise e das ciências sociais, eles especulam e eles têm conjecturas que não estão se confirmando, e eu acho que não vão se confirmar, e autores consagrados de que a privatização demais das relações, o recuo para a casa e para a unidade familiar, e o recuo e de alguma forma, a saída dos espaços públicos faz as pessoas ficarem mais egoístas, mais indiferentes, mais insensíveis com o próximo, mais desconectados em relação ao mundo exterior e menos sensíveis às causas sociais, às causas coletivas e mais voltados para si mesmo, autorreferentes, mais acentuados no narcisismo nosso de cada dia, mais vinculados aí ao meu, aos meus, a nós, a nossa família apenas. Essa é a expectativa, essa é a conjectura dos autores? Eu penso que não. Eu penso que justamente, curiosamente, e para a surpresa de muitos, está acontecendo e vai acontecer o contrário. A privatização das relações, o recuo no espaço doméstico e da intimidade doméstica, onde a família pode até estar se atritando, pode até estar tendo conflitos, mas está vivendo ali na intimidade familiar uma preocupação que é a preocupação coletiva global, uma preocupação que está atingindo a todo mundo. Então a minha família, de qualquer forma, não difere de outras famílias no que tange às preocupações. Eu não estou dizendo que é a mesma forma de enfrentar famílias com situações mais difíceis, econômica, materialmente, e outras que lidam com a situação mais fácil. Mas a preocupação e as preocupações são as mesmas. E essas preocupações, sendo as mesmas, geram um sentimento de identificação coletiva, geram um sentimento de vinculação com o todo. E justamente a ideia de eu e nós aqui em nossa família estamos preocupados com coisas que estão acontecendo lá adiante. E a morte lá na China ou na Itália está reverberando na gente, porque a quantidade de mortes faz a gente pensar na possibilidade de que, será que a gente vai sobreviver dessa? Será que a gente vai sair dessa e vai continuar? Ou algum de nós também vai ser levado pelo vírus? Essa reflexão faz a gente se tornar mais empático em relação ao próximo.
faz a gente ficar mais empático em relação aos mais distantes. Olha que coisa curiosa. A privatização doméstica está nos empurrando para sermos mais empáticos para com os mais distantes. A China nunca esteve tão próxima. A Espanha, a Itália, os Estados Unidos nunca esteve tão próximos. Por quê? Porque esse sentido de globalização e de fraternidade para além do meu círculo estreito talvez seja uma das sinalizações simbólicas para esse momento. A prece, portanto, e Kardec coloca isso, é uma forma de não apenas enfrentar os perigos e as situações de maneira mais tranquila, como também saber receber as inspirações e as intuições para agir com a melhor sabedoria, porque os bons espíritos, especialmente nas situações de perigos, estão se fazendo presente. Se fazem sempre presente, antecipam até, estão conosco. Não podem impedir os perigos de nos alcançarem. De maneira absoluta não podem, porque fazem parte das nossas provas, mas estão ali. Se a gente orar, se a gente entrar em prece diante de uma situação difícil, a gente vai ouvir, fazendo o silêncio interior, na acústica da alma, a intuição. Não precisa ser médium. Ouviremos a intuição. Ouviremos as sugestões espirituais positivas, os encaminhamentos. E com certeza, saberemos agir de maneira mais sábia, de maneira tranquila, porque quando a gente tem a sensação de que a gente não está só, espiritualmente falando, a gente age de uma maneira diferente. A gente está conectado. Mesmo se a gente for passar e sofrer a prova, a gente sofre a prova de maneira mais tranquila, sem o desespero. Porque o problema de passar pelas provas é o desespero. O desespero é que coloca tudo a perder, espiritualmente falando, e nos perturba e nos desequilibra ainda mais. Então, essa é a história, essa é a ideia dessa realidade que a gente está vivendo hoje, que tem a ver com essa pandemia, que eu citei como exemplo, mas em qualquer perigo, a oração faz a gente sair da nossa natureza animal, da nossa dimensão mais irracional, da nossa dimensão mais instintiva. Nós passamos a sintonizar com a nossa natureza espiritual. E é claro, a nossa natureza espiritual nem teme a morte, nem teme perigo. Os espíritos chegam a dizer, Allan Kardec, que quando o homem tem medo da morte, é porque ele pensa mais como encarnado do que como espírito. Porque o espírito em si mesmo não tem medo da morte. Quem tem medo da morte é o homem encarnado. Homem aqui no sentido de ser humano, o ser humano encarnado. Né? Então, quando o indivíduo tem muito medo da morte, é porque ele funciona mais como ser de carne do que espírito imortal. Tudo isso, naturalmente, eu estou falando não no sentido de que você seja cobrado agora, não ter medo de nada. Não é isso. Mas que, à medida que a gente desenvolve a natureza espiritual, menos perturbações a gente vai ter diante dos perigos. Sabendo orar, acessar os bons espíritos, porque se eles ficam à distância, pela videoconferência e pelo Zoom do mundo espiritual, pelo WhatsApp ou pela chamada de vídeo no mundo espiritual nos assessorando, afinal eles têm tecnologia muito mais do que a gente para nos assessorar à distância, no momento de perigos muito intensos, eles não ficam à distância. Eles não usam as câmeras dele para nos assessorar. Eles se fazem presente pessoalmente, os benfeitores da vida maior, para nos ajudar. E não tenha dúvida que nesse momento, mais do que nunca, a espiritualidade maior está presente para ajudar e disponível para ajudar a todos nós. Muito obrigado, muita paz.